seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. O assunto de hoje é a lei de Lavoisier, ou também podemos chamar lei da conservação da massa. Por que lei de Lavoisier? Porque esta lei foi publicada por Antoine Lavoisier no seu Tratado Elementar da Química. Ao mesmo tempo, lei de Lavoisier também é chamada de lei da conservação da massa, porque, como o próprio nome diz, significa que a massa de uma reação química é conservada desde que ocorra num sistema fechado. Então, em outras palavras, a lei da conservação da massa, ou a lei de Lavoisier, significa que se uma reação ocorrer num recipiente fechado ou num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Em outras palavras, isto significa que numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos da reação. E por isso mesmo é a lei da conservação da massa, porque significa que a massa é conservada, desde que, claro, a reação química ocorra num sistema fechado. E além disso, lei de Lavoisier. Porquê? Porque foi publicada por Lavoisier. Isto significa que a massa das substâncias antes da reação química é igual à massa dos produtos formado no final da reação química, desde que aconteça num sistema fechado. E no meio da reação química, a massa dos reagentes que é consumido, somado com a massa dos produtos que é formado, é igual tanto à massa dos reagentes quanto à massa dos produtos, já que a massa dos reagentes é igual à dos produtos. Ok, mas por que isso? No que se baseia essa lei? Quais são os motivos para que a massa seja conservada? Então, primeiramente, reação química num recipiente fechado, ou seja, num sistema fechado. Já dei uma aula sobre sistemas e um sistema fechado é um sistema em que tem troca de energia, mas não tem troca de matéria. E por que isto é importante? Porque se houvesse troca de matéria, a massa não iria se conservar, como é óbvio. Se um sistema fosse, por exemplo, aberto, existiria troca de matéria e a massa numa reação química não seria a mesma. Por isso mesmo é importante que esteja num sistema fechado para que a reação química cumpra a lei de Lavoisier. Ok? Sistema fechado não tem troca de matéria, mas tem troca de energia. Por que tem troca de energia? Porque a massa se mantém. Assim como eu disse, a massa dos reagentes é igual à dos produtos da reação. Se a massa é igual, sabemos ao mesmo tempo que forma novas substâncias, ou seja, a massa mantém-se, mas novas substâncias são formadas. Então, como que a massa pode ser igual, mas ao mesmo tempo pode ter novas substâncias? Porque existe um rearranjo de átomos. Ou seja, a mesma quantia de átomos que existe nos reagentes é a mesma quantia de átomos que existe nos produtos da reação. O que muda é o tipo de substâncias que temos no produto da reação e temos nos reagentes. A massa é igual, a quantia de corpúsculos é a mesma, entretanto o que muda? O tipo de substância. É formado uma nova substância. Por isso mesmo, é uma reação química. E por que é formada uma nova substância? Porque existe um rearranjo de átomos. Os reagentes, quando submetidos a uma reação química, formam novas ligações. Ou seja, os átomos são ligados de maneiras diferentes. E se forma novas ligações, isto significa que, ao mesmo tempo, os átomos ou os corpúsculos estão ligados de maneiras diferentes. Logo, se estão ligados de maneira diferente, aconteceu um rearranjo de átomos. Os átomos se rearranjaram e por isso mesmo que se formam produtos da reação. Por isso que se
se forma novas substâncias. Por isso mesmo, olha só, uma reação química. Porquê? Porque acontece uma transformação química, a formação de novas substâncias de um produto da reação num sistema fechado. Porquê? Porque não existe troca de matéria e por isso mesmo a massa é conservada, a massa é igual, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. E por isso mesmo, novamente, é um sistema fechado, não há troca de matéria porque a massa é igual, a massa é conservada, mas existe troca de energia. Por que existe troca de energia? Porque vai acontecer um rearranjo de átomos, ou seja, os átomos dos reagentes vão formar novas ligações químicas para formar produtos da reação. Então os átomos se rearranjam, se ligam de outra maneira e por isso mesmo formam novas substâncias. E para isto é necessário energia, porque vai ser necessário quebrar as ligações químicas dos reagentes e formar outras ligações químicas. E por isso mesmo a troca de energia é importante, mas não de matéria, por isso mesmo sistema fechado, para que ocorra a conservação da massa e para que a soma da massa dos reagentes seja igual à soma das massas dos produtos da reação. Por isso mesmo, olha só, sistema fechado, massa igual. O que acontece? Um rearranjo de átomos, porque se forma novas substâncias. Por isso mesmo que a massa é igual, lei da conservação de massa, sistema fechado, não tem troca de matéria, mas tem troca de energia. Por isso mesmo, temos produtos da reação, por isso mesmo existem novas substâncias, porque a energia é importante para acontecer o rearranjo de átomos. A mesma quantia de átomos dos reagentes e a mesma quantia de átomos dos produtos da reação, e o que muda é as substâncias, porque origina uma nova substância. Portanto, estamos a trabalhar com a mesma quantia de átomos e, para que haja novas substâncias, o que acontece? Apenas acontece um rearranjo de átomos. Os átomos, a mesma massa, sempre, apenas forma uma nova ligação, um rearranjo de átomos. Então, massa dos reagentes é igual a massa dos produtos. E por isso mesmo chegamos a uma conclusão de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, e durante o decurso de uma reação química? Numa reação química, podemos concluir de que a massa total no início da reação, ou seja, a massa total dos reagentes, é igual à massa total no decurso da reação, portanto, a massa dos reagentes mais dos produtos da reação, que vai ser igual à massa total no final da reação, ou seja, dos produtos da reação. Isto prova ainda mais que a massa é conservada. Porquê? Porque a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos da reação. Então, automaticamente, durante a reação química, a massa também vai ser igual. Mas a massa vai ser igual comprovando da seguinte maneira: a soma dos reagentes mais dos produtos. Porquê? Olha só, aqui temos um gráfico que é o consumo do reagente e formação do produto ao longo do tempo. Podem perceber que no início da reação o reagente tem um valor alto, certo? E o produto da reação tem um valor igual a zero, não tem nenhum valor. Por quê? Porque a reação química ainda não iniciou, portanto, ainda não formou nenhum produto da reação. E ao longo do tempo, a massa do reagente vai diminuindo. Por que a massa do reagente vai diminuindo? Porque o reagente vai se consumindo. O que acontece? Por que o reagente diminui ao longo do tempo? Porque ele é consumido. Por que ele é consumido? Porque a partir do momento que ele é consumido, o produto aumenta, porque o produto é formado. Ou seja, o reagente, ao longo do tempo, é consumido, ou seja, diminui, e ao longo do tempo, enquanto o reagente é consumido, o produto é formado. Então, enquanto o reagente diminui ao longo do tempo, porque é consumido, o produto aumenta ao
determinada quantia de reagente é consumido, uma determinada quantia de produto é formada. E isto comprova que, durante uma reação química, a massa total também é a mesma. Por quê? Porque, assim como eu disse, a massa total no início da reação é igual à massa total no final da reação. E estamos a trabalhar com a mesma quantia de corpúsculos. E o que acontece é apenas um rearranjo de átomos. Por isso que uma das principais diferenças aqui é o tipo de ligação química, ou seja, o rearranjo de átomos. Porque nos reagentes os átomos estão ligados de uma maneira e nos produtos da reação os átomos estão ligados de outra maneira. Ou seja, o que muda é apenas o tipo de ligação química, mas a massa é a mesma, porque estamos a trabalhar com o mesmo número de átomos, por isso mesmo, a massa é igual. Então, se a massa total no início da reação é igual à massa total no final da reação, porque olha só, como podem ver, no início da reação, o reagente tem um determinado valor e este valor é igual ao do produto da reação que foi formado no final da reação química. No meio, ou seja, no decurso da reação química, enquanto o reagente era consumido, o produto da reação era formado. Por isso mesmo que a massa se manteve, por isso mesmo que a massa é constante. Por quê? Porque, em outras palavras, quando o reagente é consumido, significa que o produto da reação é formado. Isto significa que está a acontecer um rearranjo de átomos, mas é um rearranjo de átomos com a mesma quantia de átomos. Por isso mesmo, a massa dos reagentes é igual aos produtos e, consequentemente, durante uma reação química, a massa dos reagentes que é consumido mais a soma da massa dos produtos da reação que é formado também é igual. Porquê? Porque estamos a trabalhar com a mesma massa, sempre igual, com o mesmo número de massa, com um número de massa constante. E porquê? Porque estamos sempre a trabalhar com o mesmo número de átomos, com a mesma quantia de átomos, com a mesma quantia de corpúsculos. E o que faz com que exista reagentes e produtos é o rearranjo de átomos. Portanto, a quantia de átomos e de corpúsculos é a mesma. Portanto, enquanto o reagente é consumido, o produto de reação é formado. Isto significa que os átomos estão a fazer novas ligações. Só que a massa é sempre igual. Porquê? Porque a mesma quantia de átomos que existe nos reagentes no início, a mesma quantia de átomos que existe nos produtos da reação no final. A mesma quantia de átomos é igual. Por isso mesmo que no decurso da reação, a massa total também é igual. Porquê? Como que podemos falar que a massa total no decurso da reação é igual? Porque a massa dos reagentes que são consumidos mais a massa dos produtos que é formado é igual a tanto a massa total no final da reação quanto a massa total no início da reação. É claro que tudo isto acontece num sistema fechado, certo? Então, novamente, podem reparar que nas outras aulas eu sempre falei em acertar a equação química, porque eu tenho que ir de encontro com a lei de Lavoisier, que a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos da reação. E aqui eu trouxe exemplos. Olha só, antes de acertar a equação química, não existia o número 2. Antes de acertar a equação química. E podem ver que aqui a massa está desigual. O número de corpúsculos, o número de átomos está desigual. Aqui existe 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E aqui existe 2 átomos de hidrogênio, ou seja, a massa ou o número de corpúsculos de um tal elemento no final da reação é igual à massa total no início da reação do tal elemento. Porquê? Porque aqui existe 2 hidrogênios e aqui também existe 2 hidrogênios.
Mas quando vamos olhar o número de oxigênios, percebemos que nos reagentes existe uma maior quantia de oxigênios do que nos produtos da reação. Aqui existe 2 oxigênios e aqui existe apenas um átomo de oxigênio. Portanto, esta equação química não segue a lei de Lavoisier. Por quê? Porque a massa total no início da reação, ou a mesma quantia de átomos de corpúsculos no início da reação, não é igual à massa total no final da reação. Não é igual à mesma quantia de corpúsculos no final da reação. Então, a mesma quantia de corpúsculos ou de átomos nos reagentes não é a mesma quantia de corpúsculos ou de átomos nos produtos da reação. Portanto, não segue a lei de Lavoisier. Não segue a lei da conservação da massa. E, geralmente, quando existe uma equação química que não vai de encontro com a lei de Lavoisier, é porque aconteceu no sistema aberto. Se aconteceu no sistema aberto, significa que houve troca de matéria. Logo, se houve troca de matéria, significa que a massa não se conserva. Portanto, olha só, se existir uma equação química que não segue a lei de Lavoisier, significa que aconteceu num sistema aberto. Por isso mesmo, houve troca de matéria. Agora, se a equação química segue a lei de Lavoisier, significa que aconteceu no sistema fechado. Logo, não houve troca de matéria. Logo, a massa total dos reagentes tem que ser igual aos produtos da reação. Por isso mesmo, é importante acertar a equação química, porque precisa equilibrar a reação. Ou seja, a mesma quantia dos reagentes, numa equação química, tem que ser igual à dos produtos da reação. Então, como que acerta a equação? Olha só, aqui existe 2 hidrogênios e aqui também existe 2 hidrogênios. Portanto, está correto. Agora, aqui existe 2 oxigênios e aqui existe 1 oxigênio. Então, o que vai ser necessário para equilibrar esta equação química? Colocar o número 2 aqui, certo? Porque desta maneira vai existir 2 oxigênios e aqui também vai existir 2 oxigênios. Porquê? Porque são 2 moléculas de água e cada molécula de água tem um oxigênio. Então, 2 moléculas de água, 2 oxigênios. Portanto, aqui vai existir 2 átomos de hidrogênio e aqui 4 átomos de hidrogênio. No total, levando em conta 2 moléculas de água. Portanto, aqui existe 2 átomos de hidrogênio e aqui 4 átomos de hidrogênio. Então, se aqui tem 4 e aqui tem 2, como que fazemos? Colocamos o 2 aqui na frente do hidrogênio. Ou seja, na verdade, em outras palavras, falando de uma maneira mais específica, colocamos o número 2 na frente da molécula de hidrogênio. Ok, mas aqui no total existe 4 hidrogênios, 2 oxigênios. 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Agora a equação química está equilibrada. Agora sim segue a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação da massa, porque a mesma quantia de corpúsculos dos reagentes é igual à quantia dos corpúsculos dos produtos da reação. Porque principalmente aconteceu no sistema fechado, ou seja, não houve troca de matéria, por isso mesmo a quantia é igual, mas houve troca de energia. Por isso mesmo formou novas substâncias, que é a água. Então, segue esta mesma lógica. O número de corpúsculos dos reagentes é igual ao dos produtos da reação. Portanto, sistema fechado, não houve troca de matéria, ok? Mas houve troca de energia. Porquê? Porque formou-se um novo produto da reação. Então, olha só, aqui nos reagentes a quantia é igual. Nos produtos da reação a quantia também é igual. O que mudou? O tipo de substância. Porquê? Porque aqui nos reagentes, os reagentes se consumiram, ou seja, o reagente ao longo do tempo é consumido e enquanto é consumido é formado o produto da reação. Porquê? Porque acontece um rearranjo de átomos. Estamos a trabalhar com a mesma quantia de átomos, porque a quantia de átomos dos reagentes é igual aos produtos da reação, mas o que mudou? O
tipo de substância. Porquê? Porque houve um rearranjo de átomos durante a reação química. O reagente diminui ao longo do tempo, é consumido, e o produto da reação aumenta ao longo do tempo, porque é formado. E no final, a massa total no início da reação é igual à massa total no final da reação. Isto significa que a massa da reação é igual à massa dos reagentes, que é igual à massa dos produtos da reação. Porquê? Porque a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos da reação. Logo, a massa da reação é igual à massa dos reagentes ou dos produtos da reação. É igual, porque os dois valores são iguais. Neste caso, duas moléculas de dihidrogênio equivalente à massa 1 e uma molécula de dioxigênio é igual à massa 2. Portanto, a soma da massa 1 e da massa 2 é igual à massa 3. E é realmente isso que concordamos, que se confere. Olha só, 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Portanto, a massa 1 mais a massa 2 é igual à massa 3. Portanto, a massa dos reagentes é a massa 1 mais massa 2, que é igual à massa 3. Portanto, a massa da reação é igual à massa dos reagentes, que é igual à massa dos produtos da reação. Porque 4 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio é igual a 2 moléculas de H2O. Portanto, a massa da reação é igual à massa dos reagentes, que é a massa 1 mais massa 2, que consequentemente é igual à massa 3, que é igual aos produtos da reação. Agora, existe sim uma relação entre a massa e a quantia de átomos. Porquê? Porque cada átomo tem uma determinada massa. Portanto, quando falamos em quantia de átomos, significa que também tem uma relação e também existe uma quantia de massa, porque cada átomo está interligado a uma determinada massa. Ok? Portanto, seguir a lei de Lavoisier é sim acertar uma equação química. Porquê? Porque a mesma quantia de átomos dos reagentes tem que ser igual aos produtos da reação e, ao mesmo tempo, acertar a lei de Lavoisier é considerar o número de massa. Porquê? Porque cada átomo tem uma quantia de massa. E por isso mesmo, se existe uma tal quantia de átomos daquele elemento, existe também uma tal quantia de massa, que é equivalente a tanta quantidade de átomos daquele elemento. Ok? E aqui eu também trouxe um exemplo. 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio é igual a 44 gramas de dióxido de carbono. Olha só, quanto que é 12 mais 32? 44. E quantos gramas de dióxido de carbono que existe aqui? 44. Por isso mesmo, segue a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes, 12 mais 32, 44, é igual à massa dos produtos da reação. Olha só, 44 gramas de dióxido de carbono, desde que esteja num sistema fechado, em que há troca de energia, rearranjo de átomos, mas não há troca de matéria. E novamente, falando do gráfico, o reagente tem o seu valor máximo, enquanto o produto tem valor igual a zero. Porquê? Porque ainda não iniciou a reação química, mas enquanto o reagente, a massa do reagente vai diminuindo, a massa do produto vai aumentando. Porquê? Porque ao longo do tempo o reagente é consumido e o produto é formado. E o número total do reagente no início da reação química é igual à massa total do produto no final da reação química. E enquanto o reagente vai sendo consumido, o produto vai sendo formado. Portanto, o reagente diminui ao longo do tempo e o produto aumenta ao longo do tempo, já que a soma do reagente que é consumido mais a soma do produto que é formado é sempre igual à mesma massa,
ou seja, a lei da conservação da massa, que estamos a trabalhar na reação química. Porquê? A massa é igual, a quantia de átomos é igual. E porquê que falamos que o reagente é consumido e o produto é formado? Porque está a acontecer o rearranjo de átomos. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Falamos da lei de Lavoisier ou a lei da conservação da massa. Se uma reação ocorrer num recipiente ou num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. E por isso mesmo chegamos a uma conclusão, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.